Amados e amadas de Deus, nesta segunda-feira, escutemos a palavra de Deus que ilumina a nossa vida e quer formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje, neste dia em que celebramos também Santo Agostinho de Cantuária, bispo, coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 10º do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 17 a 27. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com as palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Amados e amadas de Deus, temos aqui alguém que se aproxima de Jesus e faz uma pergunta fundamental. Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Amados e amadas de Deus, é alguém que quer ter a vida eterna. Ter a vida eterna é desejo de todo homem, de toda mulher. Todos nós queremos ter a vida eterna. E alguém que pergunta para Jesus: que devo fazer para ganhar a vida eterna? Amados e amadas de Deus, Jesus se propõe a via dos mandamentos. Jesus disse: primeiro, objeta: por que me chamas bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Amados e amadas de Deus, só Deus é bom, quer dizer, só Deus é a fonte da bondade. Só Deus é aquele que é o bom por excelência. Nós participamos da bondade de Deus. É claro que Jesus participa dessa, ele é o Filho eterno, e como Filho eterno, ele é bom. Ele participa em primeira pessoa desta bondade do Pai, desta bondade de Deus. Amados e amadas de Deus, participar da bondade de Deus. Deus é o bom por excelência. Jesus é bom por excelência. Nós participamos dessa bondade de Deus e devemos expressar na nossa vida esta bondade de Deus. Jesus então lhe propõe a via dos mandamentos. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Amados e amadas de Deus, a via dos mandamentos, seguir os mandamentos, e seguindo os mandamentos, ter a perfeição, ter uma certa perfeição de vida, ganhar a vida eterna. Mas esta pessoa responde para Jesus. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Amados e amadas de Deus, alguém que buscava uma certa perfeição de vida e já trilhava esta perfeição de vida buscando viver os mandamentos. Jesus não tem diante de si alguém que tem uma vida devassa, alguém que tem uma vida errada, alguém que tem uma vida torta. Não. Jesus tem diante de si alguém que já vive os mandamentos. Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude.
Diz o texto do Evangelho, Jesus olhou para ele com amor e disse: amados e amadas de Deus, o gesto de Jesus, olhar com amor. Jesus faz um chamado maior agora para esta pessoa. Jesus faz um chamado maior agora para este homem. Jesus o chama a se tornar seu discípulo. Jesus olhou para ele com amor e disse: só uma coisa te falta, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus convida este homem a segui-lo. Mas a segui-lo como? Vendendo tudo o que tem, dando aos pobres, quer dizer, se despojando de tudo, verdadeiramente se colocando no caminho da liberdade, se despojando de tudo, vendendo tudo o que tem, dando aos pobres. E diz Jesus: e terás um tesouro no céu. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Amados e amadas de Deus, o caminho da perfeição que foi trilhado por tantos santos, santas, gente que deixou tudo, gente que se colocou no seguimento de Jesus Cristo com radicalidade. Mas diz o texto do Evangelho, mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico, muito apegado ao que tem. Por isso vai embora com o olhar triste, vai embora triste. Por quê? Porque é incapaz de deixar tudo, é incapaz de ser livre diante daquilo que tem, diante daquilo que possui. Jesus então olha ao redor e diz aos discípulos: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Amados e amadas de Deus, Jesus usa uma palavra aqui pesada. Jesus vai dizer para os discípulos, depois os discípulos se admiram com as palavras de Jesus, e Jesus diz para eles de novo: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Quer dizer, amados e amadas de Deus, um rico avarento, um rico apegado às suas riquezas, e por isso não entra no reino de Deus. Não entra no reino de Deus por quê? Porque fez da riqueza o tudo da sua vida. Então peçamos a graça nesse dia, a graça de viver com liberdade, a graça de buscarmos sempre uma perfeição maior de vida, buscar uma perfeição sempre maior de vida no seguimento de Jesus Cristo, e buscando uma perfeição maior de vida, vivermos sempre com liberdade diante dos bens deste mundo, perceber que os bens desse mundo nos ajudam a vivermos bem, a vivermos com dignidade, mas que eles não são o definitivo da nossa vida. Só Deus é o definitivo da nossa vida, só aquele que é bom por excelência, Deus, é o definitivo, é o tudo da nossa vida. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.